Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Depois de uma longa trajetória, estou aqui novamente porque eu entendi que é de suma importância passar as minhas impressões, o meu entendimento e minha pesquisa em torno desse tema que eu vou desenvolver, que é sobre essa guerra que estamos vivendo nesse momento entre a Rússia e a Ucrânia, que na realidade não é uma guerra entre esses dois países, mas sim uma guerra entre duas formas de ser, duas energias muito contraditórias, mas que também são complementares, são os extremos de uma linha de energia. Então tem a polaridade X e Y. E nós temos aqui, do lado da Rússia, né, antiga União Soviética, um padrão autocrata, centralizador, ditador, sem liberdade de expressão, né, onde é imposto à vontade, onde há uma dominação. E do outro lado, nós temos o outro lado da moeda, que é a liberdade de expressão, a liberdade de comunicação, a democracia, a união entre os povos, pelo menos teoricamente, né? Então o que a gente está vivendo não é uma guerra entre esses dois países, mas uma guerra mundial no sentido de energias, entre o que liberta e o que aprisiona, naquele em que centraliza e aquele que compartilha, aquele que proporciona a liberdade, no outro o domínio, a imposição, tá? Então não é só dois países ou dois povos, não, isso está relacionado ao momento que nós estamos vivendo na atualidade. E isso tem a ver com aspectos astrológicos que são indicadores dos tempos, né? Eles mostram o clima, né, da nossa consciência, da nossa humanidade, do inconsciente coletivo. Na realidade, essa história já começou há muito tempo atrás, em 2008, quando o planeta Plutão, que é um planeta que tem um movimento muito assim distante, leva 14, 15 anos até mais, dependendo da órbita, fazendo o mesmo aspecto, transitando por um signo, tá? E isso vem ocorrendo desde 2008, quando ele entrou no signo de Capricórnio. Está até hoje, mas ele está nos últimos graus desse signo. E a partir do ano de 2023, para ser mais exato, em março de 2023, ele entrará no signo de Aquário. Então, essa mudança de padrão Capricórnio que a gente vem vivendo nesses últimos anos, né? Desde 2008. E a entrada nesse novo padrão aquariano é que está agitando todo esse mecanismo mundial, entendeu? Esse coletivo, que não está afetando só um ou outro, está mostrando a humanidade como um todo, até porque a mensagem aquariana está sendo preparada, mas antes de que ela entre, a gente tem que entender certos mecanismos antigos, limitadores, castradores, enrijecidos, obsoletos, representado pela energia negativa, né, do Capricórnio, porque não é só isso o Capricórnio, ele tem, como tudo no universo, tem um lado positivo e negativo, mas essa energia negativa do Capricórnio tá sendo liberada, está sendo colocada em evidência, está se expondo nesses anos todos, né, desse trânsito de Plutão em Capricórnio. Isso tem ficado cada vez mais claro, ligado à política, à economia, entre outras coisas. E agora a gente está chegando ao final. No início e no final é onde o processo fica mais crítico. Então, lá no início de 2008 teve a crise econômica mundial e dali em diante repercutiu uma série de coisas. E agora no final, esse ano de 2022, vamos dizer assim, é o final desse ciclo, desse planeta, neste signo. E ele já vai preparando o território para o Aquário, que é uma mensagem mais descentralizada, de maior liberdade de expressão, do respeito à singularidade, né, do que cada um representa dentro do coletivo, sem massificar, podendo explorar as capacidades individuais, coletivas, respeitando seus paradigmas, sua cultura. Então, assim, acredito que nos
próximos, acho que são 14 anos que o Plutão vai transitar pelo signo de Aquário, a gente vai, muito provavelmente, né, quem sou eu, assistir ali uma grande revolução na nossa humanidade. Porque inclusive o signo de Aquário, ele traz essa textura de ir além do seu tempo, estar diante do seu tempo, ver mais além, buscar novos horizontes, sair da mesmice, do comum, do que já é conhecido, que já está velho, que já não cabe mais. As pessoas não estão mais aguentando isso. Isso e uma série de outras coisas, no trabalho, na educação, que está completamente defasada, não é só no Brasil, mas no mundo todo. Uns ou outros países, como a Finlândia, ainda está mais aquariana lá na frente, mas a grande maioria ainda está muito lá atrás. Um sistema muito cartesiano, militar, né? Ditador e limitado realmente, muito conservador, muito enrijecido. Isso também vai mudar nos próximos anos. Começar pelo menos a mudar isso, né? De sacudir as bases da nossa sociedade, do entendimento mais amplo do que nós estamos realmente fazendo aqui, qual o nosso papel enquanto humanidade nesse planeta. O que nós podemos fazer para contribuir para a evolução, não só de cada um de nós, mas também do planeta. Mas até então não tem sido esse o ponto principal, né? Está ligado ainda muito às figuras de autoridade, ao poder, ao controle, à dominação, à centralização, que tem muito a ver com esse aspecto capricorniano. E quando a gente entrar nesse período do Aquário, não que vai mudar assim, né? Abrir um portal e tudo mudou. Isso não... Essas coisas não existem, mas uma mudança de padrão que gradualmente vai se manifestando, e dependendo da humanidade, das pessoas e dos movimentos que conscientemente vamos fazendo, é que a gente vai observando as pequenas mudanças, né? As mudanças, elas começam nas pequenas partes, né? Dentro de cada um de nós, e isso vai espalhando para o mundo. Então não é assim da noite para o dia, virou uma chave e ficou tudo lindo e maravilhoso, porque isso nunca vai acontecer. Nunca aconteceu, né? Nunca vai acontecer. Então a gente tem um tempo ainda pela frente, mas isso já é uma boa notícia, porque eu vejo esse momento, é um momento difícil, crítico, uma confrontação entre essas duas polaridades. A gente está vendo isso no mundo todo, nas políticas, nas economias, né? Essa dualidade, esse confronto entre um lado e outro, as pessoas divididas umas contra as outras. É esse momento alquímico, é essa tempestade energética e consciencial que nós estamos vivendo. E isso pode vir de várias formas, não só numa guerra, uma guerra com armas e destruição, mas também guerras entre as próprias pessoas, guerras que travamos conosco mesmo, tentando se encontrar um sentido para a nossa vida, porque cada vez mais estamos encontrando menos sentido. Você já reparou? A quantidade de pessoas que me procuram querendo entender o sentido da vida delas. Então é isso. É uma fase de puxar de dentro de nós questionamentos, desafios, confrontos, para que um velho modo de ser, de pensar, possa ir gradualmente morrendo para que o novo possa surgir. Essa é a função do Plutão. É morrer para renascer, destruir para reconstruir, né? É o final para o novo começo. Então ele sempre vai trabalhar com essa energia da transformação. Não é só uma mudança superficial, é uma mudança transformadora. E você veja bem, esse padrão muito assim, autocrata, muito dominador, também tem muito a ver com o signo de Leão, tá? Que o seu oposto complementar é Aquário. E no mapa do Putin, o que a gente vai identificar? Apesar dele ser um libriano, que todo mundo diz assim, nossa, mas como um libriano, né? Super da paz, está fazendo isso, né? Mas é porque ele tem um histórico pregresso, não só dessa vida, mas de outros, de relação distorcida com o poder. E isso continua, ele não mudou e nem vai mudar, tá? Então assim, ele é um instrumento para que isso tudo esteja acontecendo, por mais estranho, horrível e tenebroso que seja. Mas é assim que funciona por enquanto. Nessa nossa humanidade ainda tão
infantil, ainda estão engatinhando os processos de aprendizado. Então, ele tem no mapa natal dele o que nós chamamos de cauda do dragão, que é o que trazemos de outras vidas do nosso passado, em Leão, juntamente com Plutão, que é esse poder. Eu posso, eu faço, eu domino, eu manipulo, né? Plutão negativo, tá? E a cabeça do dragão dele, que é o que ele veio fazer aqui, e pelo visto ele não está fazendo, que isso acontece. Aí é o livre-arbítrio. Está em Aquário, que é justamente essa ideia mais ampla, desprendida do poder, vendo o contexto global, da humanidade, do ser humano, da sua individualidade, respeito, né, a isso tudo. Então, essa transição está no mapa dele. Então ele está sendo, infelizmente, né, ou felizmente, não sei, né, a gente não sabe o que existe por trás do processo evolutivo do nosso planeta, que utiliza esses seres como instrumentos estranhos para nós, né? Mas existe uma sabedoria maior que está por trás disso tudo. A gente não está aqui largado de qualquer jeito, né? Está dentro do plano de evolução de cada espécie, de cada ser, de cada orbe. Nesse universo tem uma, vamos dizer assim, uma sabedoria maior que coordena isso, né? Não está nada errado. É horrível, mas não está errado olhando sob esse ponto de vista, né? Então, às vezes a gente não entende, a gente até se revolta, a gente tem raiva, mas isso não vai mudar. O que vai mudar é a gente aprender com tudo isso. Seguir um movimento de iluminação em termos de compreensão dos fatores que estão ali por trás e o que a gente pode aprender individualmente com tudo isso. O que você está aprendendo com tudo isso? O que isso pode te trazer de significado? O que isso pode levar você a uma reflexão e reavaliação da sua vida? Não sei. A pandemia teve aí, levando, né, pelo menos tentando levar algumas pessoas a uma reavaliação. Algumas conseguiram, outras não, né? Então, assim, vai também do livre-arbítrio de cada um. Então, a gente está assistindo esse movimento, né, de um período mais, assim, centralizador, leonino, que vem muito representado por a energia desse instrumento, vamos dizer assim, e a gente vê isso no mapa dele, entre outras coisas, não é só isso, e estamos caminhando, mesmo não acreditando ainda muito nisso, né, que você olha assim, não é possível, né? Cadê a nova era? Cadê a era de Aquário? Cadê a paz universal? Gente, não é assim, né? Assim, puf, né? Estalou o dedo. É todo um caminhar, é todo um trabalhar, é todo um elaborar. Conflitos, guerras, confrontos fazem parte do que nós ainda precisamos viver no estágio evolutivo que nos encontramos, né? Mas cabe a cada um de nós ter em mente que por trás de tudo isso há um sentido muito positivo, maior, de progresso, né? Um progresso que pode parecer estranho a princípio, mas lá na frente, passando-se algumas décadas ou séculos, a gente vai olhar para trás da nossa história e vai entender que por mais estranho e horrível que aquilo tenha sido, aquilo foi um elemento de progresso, de transformação. E a gente está num clímax, né, assim, como se fosse uma curva, e a gente está no topo, né, da curva, como se fosse uma montanha-russa, para já descer. Não é descer e cair, mas de velocidade, de impacto, de transformação, como nunca foi visto antes. Eu não sei como isso pode vir, não tem como eu prever, adivinhar. Ninguém tem, né? Talvez só as mentes supremas do universo, que coordenam esses movimentos universais e planetários, saiba, com certeza eles sabem, mas a gente aqui não tem isso. A gente não alcança isso. As pessoas ficam querendo colocar para prever, para dizer que isso é fazendo até o holocausto, o fim do mundo, fazendo uma dramatização, fazendo um carnaval. Cara, não é assim. É tudo muito mais simples do que a gente imagina, né? E nós somos bem pequenininhos diante disso tudo. Talvez agora a gente não entenda, mas lá na frente a gente vai entender. Até porque a gente vai estar reencarnado numa outra época e a gente vai aprender sobre isso nos livros, nos vídeos, seja lá como for. Eu faço mapa para pessoas que na hora que elas recebem, elas, né, tipo assim, até nem gostam. Mas depois de 2 ou 3 anos, elas
retorna dizendo, puxa, tudo aquilo que você falou, que na época eu rejeitei, agora eu entendo. Então às vezes a gente não está maduro o suficiente para entender, aceitar, lidar com aquilo. Mas aquilo não é o fato de você não entender, não aceitar e sofrer, que aquilo não tem um propósito, que aquilo não exista, que aquilo não seja verdadeiro. É a gente que não está. Então também tem isso. É um movimento um tanto quanto duro, radical, pressionando as nossas consciências e o coletivo para que a gente desperte. Seja lá como for, cada um vai despertar de uma maneira mais dura ou menos dura nesse quadro todo. Porque a humanidade ela está passando por uma transição energética fundamental. Estamos num estágio crítico dessa curva e por isso tudo isso acontece. E os astros mostram justamente esse clima, né, vamos dizer assim, esse processo meteorológico astral, né, as tendências de que, e o porquê está por trás disso tudo, o que a vida maior está querendo nos ensinar através desses movimentos. E esses indicadores planetários mostram justamente a realidade por trás da realidade, que nem sempre é uma realidade verdadeira, é manipulada, né, é conduzida de forma que a gente possa seguir, né, e alguém tirar algum proveito disso, mas existe uma realidade por trás dessa realidade trazida pela sociedade, tá bom? Não vou me alongar mais, vídeos longos realmente não... Ninguém tem paciência mais para ver isso, já está longo demais, 16 minutos, e fica aí a minha mensagem, né, depois de um longo silêncio meu, por questões, sei lá, transições minhas, mas vim aqui de coração trazer um pouco do que eu sei, humildemente assim, sabe? Eu não tenho essa capacidade de entender, saber, mas pelo menos o pouco que eu sei, levar essa minha mensagem para você que está aí me ouvindo, tá bom? Desejo muita luz, muita paz e que a cada dia, a cada momento, mediante tudo que a gente está vivendo, não se apavorem. Tudo bem, a gente até fica um pouco, né, natural. Mas logo depois pensa assim, não, eu vou vibrar positivamente, eu vou enviar luz, eu vou fazer o que estiver ao meu alcance para melhorar a situação, e não para piorar, e não para colocar lenha na fogueira. Porque existe uma horda de espíritos que nesse momento estão justamente manipulando, aproveitando todo esse medo, esse pavor, para tomar conta. E se a gente entrar nessa, aí vai ser mais difícil ainda, tá bom? Fiquem na luz, deixo vocês aqui com essa paisagem, nesse lindo parque aqui em Lisboa, Parque Bela Vista, cercado de árvores e passarinhos. Estamos agora quase entrando na primavera e essa luz possa chegar aí ao seu coração e possa renovar as suas energias. Namastê.